Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, a gente vai conversar um pouco hoje sobre ansiedade. Já teve alguns vídeos aqui meu, né, que eu já falei sobre ansiedade, né, não é a primeira vez que eu tô falando, mas esses dias eu tava pensando e eu pensei assim, eu pensei sobre um assunto, na verdade, né, que não deixa de ser ansiedade e eu pensei na possibilidade de estar trazendo aqui pro canal, para de repente estar ajudando, né, ajudando vocês mesmo, né, como lidar, né, com esse sentimento assim tão, que às vezes parece que nunca vai ter fim, né. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Então, gente, durante muito tempo, eu sofri muito com ansiedade, né? Eu já tive crise de pânico, crise de ansiedade, né? E muitas das vezes a gente sempre acha, gente, tudo que eu tô falando aqui, né, tem a ver com a minha experiência, né? Então, assim, vai ter pessoas que vão se identificar, vai ter pessoas que não vão se identificar. Alguns vão concordar com o que eu vou falar, outros não vão concordar, né? Mas o objetivo desse vídeo é que façam você refletir sobre esse tema mesmo, né? Então, assim, passei por alguns problemas, assim, no trabalho, na época, né? Então, assim, eu acho, assim, que a gente pode colocar a ansiedade como se fosse num conjunto, né? Por quê? Quando a gente fala de ansiedade, a gente não está se referindo só àquela pessoa que fala muito rápido, àquela pessoa que de repente tem aquela respiração mais rápida, ou aquela pessoa que às vezes quer fazer as coisas assim de uma hora para outra. Não é sobre isso. Eu acho que a ansiedade é uma coisa muito mais ampla, né? Por quê? O que acontece? Durante muito tempo, eu acreditei, né? Eu cheguei a acreditar que a minha ansiedade era apenas assim pelo meu lado mental, né? Vou explicar, aí vocês devem falar assim, mas Joana, mas a ansiedade não é mental? Sim, a ansiedade é mental. Sendo que tem vários fatores que também contribuem para que você se torne uma pessoa ansiosa. Como teve até um vídeo meu que eu falo sobre isso, que ninguém é ansioso, você está ansioso, né? Então, você falar que você é ansioso, você está dizendo que você é a ansiedade em si. E você não é ansiedade, você apenas está passando por um momento em que você está com ela, né? Então, assim, o que acontece, né? Esqueci o que eu ia falar. Tá. O que acontece? Durante muito tempo eu trabalhei, né, durante 4 anos em uma loja, né? Então isso é só um exemplo, tá, gente, do que uma coisa que aconteceu comigo, tá? Mas pode ser que para cada pessoa vai ter aí uma explicação, para cada pessoa tem um estilo de vida, né? Então, assim, isso foi uma experiência que aconteceu comigo. Então, eu trabalhei numa loja por 4 anos e nessa loja, infelizmente, os meus patrões não eram pessoas, assim, gentis, não eram pessoas bacanas e eles acabavam pegando muito no meu pé, né? Então, o que acontece? Dali, eu comecei a ficar ansiosa, né? Porque, na verdade, eu sempre fui assim, minha mãe sempre fala, né, que eu sempre fui, desde pequena, sempre fui muito agitada, mas eu acho assim, sabe, que a agitação é uma coisa, agora a ansiedade é uma coisa que é mais interna, que vem lá de dentro, né? Então, assim, eu passei por vários problemas nesse trabalho. Com esse trabalho que eu tive, pelas coisas que os obstáculos que eu tive que passar, não só os obstáculos, porque falando de obstáculo é uma coisa bacana, benéfica. Mas quando você está num ambiente de trabalho que você não se sente bem, que você não gosta, você está ali mais pela necessidade, isso atrapalha muito. E isso pode repercutir no seu lado mental. Né? Mas não foi só isso. Juntou o lado do trabalho, né? Que eu sempre estava ali sempre recebendo ordem. Não é, gente, falando que vocês. Não é que eu falo que vocês não devam obedecer ordens de um patrão, não é isso. Mas assim, é a pessoa saber pedir, sabe? Então, assim, pessoa saber pedir, fulano, por favor, você pode fazer isso pra mim? Mas quando a pessoa já usa da ignorância e você não sabe como se defender, que foi o meu caso, então nessa loja eu não tinha voz altiva, eu simplesmente baixava a minha cabeça e, sabe, não me defendia. E aquilo ali eu fui guardando, eu fui acumulando, então aquilo ali acabou me gerando, eu comecei a ter crises, né, de pânico, eu não dormia direito. Então, assim, junta isso. E outra coisa também, gente, em relação ao nosso corpo mesmo, né? O que eu quero dizer com isso?
Gente, não tô dizendo aqui que tá, o que eu vou falar aqui, não tô dizendo que quem faz tratamento com remédio que tem que parar, não é nada disso. Isso é uma experiência que eu tive, tá? E que eu tô apenas trazendo aqui pra vocês. Então, assim, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, que uma pessoa, por exemplo, que não toma sol. Se você não toma sol, você tende a ter depressão. Você tende a ficar deprimido, né? Porque o sol é a vitamina D, né? E isso aí tudo sem eu saber, né? Então, assim, alimentação, estilo de vida. Então, assim, gente, eu quero trazer pra vocês aqui que a ansiedade, ela não é só um fator em si. Muitas das vezes, você pode estar passando por um problema e muitas das vezes você tá ansioso e você acha que aquela ansiedade ali é só por causa daquele problema. Também. Mas não é só pelo esse problema, é um conjunto de fatores. Então, assim, por exemplo, na época eu não tomava sol direito, eu não praticava atividade física, eu não me alimentava bem, eu não sou especialista no assunto, mas eu gosto de ler muito, né? E eu fui tentando entender com o passar do tempo, que assim, eu durante muito tempo, eu cheguei a tomar medicação, né, durante muito tempo. Só que eu pensei assim, gente, um dia eu tenho que parar com isso. Eu não posso ficar dependendo disso. Eu não queria isso pra mim, né? Então isso me incomodava muito. Então eu não queria depender disso pra minha vida toda. Então eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer por um método natural que me ajudasse, que me auxiliasse a abandonar a medicação, né? A não ser ansiosa, né? Aquilo ali eu falei, gente, eu não nasci com isso. Então eu quero me libertar, né? Eu quero me curar da ansiedade. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar, e eu comecei a ver que você tomar sol é bom, que nos alimentos você encontra várias vitaminas que o seu corpo precisa. Eu descobri que, por exemplo, principalmente nós que somos mulheres, tem vários hormônios ali no nosso corpo que se a gente jantar muito tarde, você perde o sono, você não tem um sono reparador, você não tem um sono bom. E eu, durante muito tempo, eu passei por esse episódio, né, de insônia, porque, nossa, quem passa por isso sabe. Mas assim, eu fui pesquisando, fui lendo, fui me interessando por vários assuntos, assim, sabe? E isso me ajudou muito. Então, assim, hoje em dia, eu não tenho mais nenhum sintoma de ansiedade, né? Eu já tô, assim, parando a medicação. Eu não sabia como lidar, né? Então, assim, gente, mais uma vez eu tô repetindo aqui, quem tem ansiedade, vai num profissional, procura, se tiver que procurar um psiquiatra, como eu já fiz isso, como eu fiz isso na época, eu procurei um psiquiatra, comecei a tomar medicação, procura um psicólogo, vocês precisam se tratar. Só que, assim, o objetivo desse vídeo é falar que vocês não podem ficar dependentes de algo para a vida toda. Vocês têm que também, como é que eu posso explicar? É como se a cura também tivesse em cada pessoa, cada um tem que descobrir uma maneira de sair daquilo ali, sabe? E assim, gente, a religião ajuda muito, né? Então, assim, eu e meu marido, nós somos cristãos. Então, assim, eu percebi que quando eu comecei a me apegar mais, né? Me apegar mais a Deus, né? Estar mais ali presente, estar em oração. Então, isso tudo ajuda. Então, é tudo um contexto. Não é só o problema em si. Então aí já junta, né? Você estar em contato com a natureza, você se alimentar bem, você não comer demais, porque no meu caso eu estava comendo mais do que o meu corpo precisava, então isso estava repercutindo no meu sono. Então muitas das vezes eu fazia tudo certinho, né? Eu e meu marido, a gente sempre gostou de praticar atividade física, a gente sempre gostou de correr. Muitas das vezes eu fazia atividade física, me alimentava direito, mas aí chegava à noite e eu comia muito, né? Então isso acontecia muito comigo, eu comia demais e na hora que eu ia deitar perdi o sono. E eu achava que aquele fato de eu não estar com sono era por causa da minha ansiedade, não era por causa da ansiedade, é porque eu estava me alimentando mal, sabe? Então assim, são vários fatores, né? Então isso que eu passei foram fatores que aconteceram comigo que eu tô trazendo aqui para quem se identificar, né, absorver essa informação. Não é que isso que eu tô falando aqui não é que sirva para todo mundo, entendeu? Então, assim, durante muito tempo, né, aí eu colocava no YouTube como fazer técnicas de respiração, ajuda muito. Meditação ajuda, eu já fiz também. Técnica de respiração ajuda, mas se você não for na causa, se você não for no problema,
fica difícil de você tratar, sabe? Eu indico muito também a terapia, né? Hoje em dia eu tô fazendo terapia com a psicóloga, então tá me ajudando demais. A terapia, ela te leva ao autoconhecimento, né? Que é você se autoconhecer. Então, assim, hoje em dia, então, antigamente eu sentia palpitação, eu sentia meu coração acelerado. Hoje em dia, eu mudei o meu estilo de vida. Hoje em dia eu trabalho home office, né? Não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Eu tô falando isso foram experiências que aconteceram comigo. Então, assim, eu trabalho para mim mesma, né? Então, graças a Deus, hoje em dia, eu tô tendo, né, essa oportunidade de trabalhar em casa, ter essa renda, né, com o home office. Então, foram vários fatores, né? Então, assim, tô estudando, né, fazendo um estudo bíblico, né? Porque quando você, independente da religião de vocês, quando você direciona o seu coração, a sua mente, né? Você ora, você pede a Deus, você tá ali, né? Todos os dias você tá ali mentalizando. Então aquilo ali te ajuda muito a superar as dificuldades, né? Então assim, então é tudo um conjunto. É você estar mais em contato com a natureza. Às vezes você pisar na grama faz muito bem. Às vezes você tomar um banho de mar, né? Vai te fazer muito bem, porque Deus fez o mundo, né? Quando Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo pensando em tudo. Então ele já pensou em todos os detalhes. Então, se nós somos seres humanos, se nós somos também, nós pertencemos à natureza. Então, observem, né? Muitas das vezes pode estar faltando alguma vitamina para você no seu corpo, como foi o meu caso. Né, na época eu quase não me alimentava direito, então assim, eu tava com anemia. Então, assim, são vários fatores que juntos vão te levar ao processo de cura, sabe? Claro que isso, muitas pessoas, muitas das vezes, a ansiedade é só mental, mas no meu caso foi mental, foi principalmente mental, mas também foi o estilo de vida. Eu tava deixando de fazer coisas que hoje em dia eu faço e que tá me ajudando muito, sabe? Então, assim, eu inseri a atividade física. Aí vocês vão falar assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar academia. Gente, eu malho em casa. Eu já malhei em academia, mas Joana, eu tô tendo muito mais resultado em casa. Por vários fatores. Primeiramente, porque eu trabalho em casa. Então, vamos botar, se eu fosse ter que sair de casa para ir para uma academia, eu já ia perder tempo. Então, aqui em casa mesmo eu já malho, né? Faço meu exercício todo dia de manhã. Tem dias que é mais corrido, tem dias que eu não faço. De vez em quando eu faço também a yoga, que é muito bom, né? Que é um alongamento, você se alonga. Faço as corridas, né? Eu e meu esposo, quando ele tá de folga. Então a gente sempre faz essa de manhã a gente vai, faz aquela corridinha na praia, na areia, também faz muito bem. Estou me alimentando bem, né? Se alimentar bem não é quantidade, é qualidade. É verduras, para quem gosta de carne, comer uma carne, que cada um com o seu, com a sua linha, né? Porque tem os vegetarianos, tem os carnívoros, então assim, não tô aqui falando que vocês têm que fazer o que eu tô fazendo. Cada um vai descobrir, é o que eu falei, é o autoconhecimento, sabe? Então assim, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e que vocês simplesmente não aceitassem tudo assim que vem pra vocês. Porque muitas das vezes você vai no médico, o médico vai, eu tô sem dormir. Aí ele vai lá, passa um remédio de tarja preta pra você dormir. Tudo bem. De início, aquilo ali pode te auxiliar. Mas você vai. Aí a pergunta que eu faço, você vai querer depender disso pro resto da sua vida? Então, assim, fica aí, né? Isso é o autoconhecimento, eu acho que vai de cada um. Né? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, assim, eu tô muito melhor, melhorei bastante. Praticamente eu não tô mais com ansiedade, né? Não sinto sintomas mais, né? Então posso me dizer que eu realmente eu melhorei muito, né? Claro que tem algumas coisas que a gente ainda tem que mudar, que a gente tem que ainda refletir, né? No caso eu que tô fazendo a terapia com a psicóloga. Então, assim, a psicóloga até conversa comigo, ela várias coisas, pequenos detalhes assim que a gente ainda precisa, né, melhorar, mas essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Então, assim, cada um precisa descobrir o que tá fazendo, o que eu tô fazendo que tá me atrapalhando nesse aspecto aqui.
Será que o meu estilo de vida tá certo? Será que o trabalho que eu tô, será que eu tô realmente gostando? Sabe? Analisar as situações. Poxa, eu tô me movimentando, eu tô me alimentando bem, né? O que eu tô consumindo de entretenimento? Quais são as informações que eu tô absorvendo, né? Porque às vezes a gente também se enche de notícias ruins, né? Então, assim, mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, hoje, realmente, né, o foco mesmo é na ansiedade, né, que eu queria trazer para vocês, tá? E aí fica aí, gente, a reflexão para vocês refletirem o que vocês podem estar fazendo para melhorar, né? Então, assim, isso que eu falei para vocês aqui foi uma experiência que eu tive, né, comigo mesmo. Cada um tem sua experiência, cada um tem seu estilo de vida. Muitas das vezes, o que eu falei aqui não vai servir para muitos, ou pode ser que sirvam para alguns, né? Mas o objetivo mesmo foi de simplesmente passar essa mensagem para vocês, né? Essa informação, que sempre é bom, e a gente sempre procurar o melhor para nós, né? Porque assim, se algo tá fazendo mal pra gente, se a gente tá sentindo um sintoma, é porque algo não vai bem. Então a gente tem que o quê? Parar, pensar o que eu tô fazendo que não tá me fazendo bem, sabe? Então acho que por aí que começa. Então assim, se vocês tiverem que ir no psicólogo, vá no psicólogo. Se tiver que ir no psiquiatra, vá no psiquiatra. Não tô falando pra vocês deixarem de fazer isso, mas comigo, tá? Então eu descobri, né, que tinham vários fatores que que não estavam não estavam deixando o meu corpo trabalhar da maneira correta, sabe? Então assim, tudo influencia, sono, humor, sabe? Então assim, cada um de vocês aí, vocês vão se autoconhecer, entendeu? Procurem ajuda. Se tiver que procurar um psicólogo, vá atrás do psicólogo. Vocês vão ter esse autoconhecimento que é muito bom, né? E é isso aí, tá bom, gente? Então, se vocês não forem inscritos no canal, já se inscreve, já ativa aí o sininho das notificações, tá bom? Pra não estar perdendo mais nenhum conteúdo, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!